Fala galera, e hoje a gente vai comentar sobre aquele que com toda certeza é o maior herói já feito. Quando a gente fala sobre herói, é difícil você não pensar em o Batman. Cacete, meu irmão. Claro, meu irmão, Batman, meu irmão. Super-Homem! Super-Homem! Esse é o herói da vez, esse é o grande herói que todo mundo precisa, não é mesmo? Afinal de contas, ele foi o primeiro super-herói, né? Ele foi... Deixa eu correr que vai ter um apocalipse agora. Pois é, afinal de contas, o Super-Homem ele foi o primeiro super-herói. Ele foi que iniciou lá na década de 30, né, quando lançaram as primeiras revistinhas sobre ele e tudo mais. E o Super-Homem, ele vinha dessa coisa do espírito americano de ser invencível, né? Então, o Super-Homem, ele vem no meio do momento do esforço de guerra, né? Quando o mundo estava passando por essa grande turbulência chamada Segunda Guerra Mundial, e ele vem como essa figura messiânica para salvar o mundo do mal. Esse talvez é um dos primeiros pontos em relação ao Super-Homem. O Super-Homem ele adquire uma espécie de figura messiânica, esse Messias, esse que vem para nos salvar. Vem de fora, tem pais aqui que se tornam pais adotivos, né? Que ele é um órfão, né? O planeta dele é destruído, mas ele vem aqui, ele tem poderes incríveis, então tem um pouquinho dessa figura messiânica. Mas e o que é que representa a construção do Super-Homem enquanto indivíduo? Cara, muita coisa. Eu acho que o Super-Homem o Super-Homem não é à toa que ele é o super-herói mais interessante, porque ele tem uma profundidade psicológica muito forte, né? Primeiro, essa coisa dele sai do planeta dele, né, quebrado, ele é adotado. E mesmo ele tendo superpoderes, né, poderes muito, muito, muito grandiosos assim, ele acaba não sucumbindo ao poder, porque ele é acolhido na família dele, ele é acolhido ali pelos Kent, né? E os Kent, eles acabam ajudando o pequeno Clark, né, o Kal-El e tudo mais, a ter uma vida de afetos. Mesmo ele não tendo o planeta dele perto, ele tem uma vida de afetos. E é exatamente essa vida de afetos que vai sustentar ele na empatia, que vai sustentar ele na ordem, que vai sustentá-lo na lei. E é uma das coisas interessantes, né? Eu acho que é uma das partes assim mais massa. Porque se você pensar bem, né, o primeiro momento de uma criança é um momento de acolhimento, ela precisa ser acolhida. Se ela não for acolhida, se ela não tiver esse processo de empatia, ela também não vai conseguir ter empatia com outras pessoas. E como é que seria esse cara hiperpoderoso sem ter empatia por outras pessoas? Né? E aí é onde faz um contraponto com o Homelander. Mas a gente vai deixar para falar sobre isso lá no episódio sobre The Boys. Na verdade, eu ia citar outra coisa. What? Porque quando você começou a falar sobre isso, imediatamente me veio o filme Brightburn, Filho das Trevas. Eu não assisti esse, mas vai, conta aí. Então, eu não vou falar sobre o filme, mas... não vou spoilear o filme, mas imagine criança com superpoderes que ela não tem empatia. Eu recomendo esse filme. Esse filme é um filme bom, um filme legal. Tenho que assistir. Até então tinha no Prime Video, não sei se ainda está lá, mas talvez esteja. Mas voltando para o Super-Homem, isso que você falou, Rafael, é extremamente importante porque a gente sabe que muitas disfuncionalidades do indivíduo, elas acontecem quando a infância ela é muito tumultuada, quando ela não tem esse acolhimento, quando ela não tem esse cuidado. Tem muitos transtornos que eles surgem daí por conta de negligência, de abusos e de traumas muito severos no período da infância. O Super-Homem, ele é acolhido por uma família de fazendeiros, é uma família simples, mas é uma família que dá amor, é uma família que ensina valores. E ele absorve tudo isso e ele se transforma nesse ícone da moral. E é incrível isso daí, você falando do ícone da moral, eu lembrei muito do Batman vs Super-Homem. Muita gente não gosta desse filme, mas eu pessoalmente acho ele fantástico. E ele vai ser julgado, né, o Super-Homem. E mesmo um cara com todo o poder que ele tem,
ele entra no tribunal, e aquela cena eu acho incrível, ele entra andando mesmo, ele abre a portinha com delicadeza, ele vai lá e se coloca o quão a lei ou quantos valores humanos são bastante inseridos nele, né? O quão ele representa isso daí, esses valores de elevação, essa questão muito forte, legal. E é essa moral que vai pautar todas as ações do super-homem conforme ele vai se desenvolvendo, conforme ele vai crescendo. O pai dele vai ensinando a ele ter responsabilidades. Tipo assim, olha filho, você tem super força, você é um super-humano. Então você não pode devolver para as pessoas aquilo que elas te dão. Porque a tua resposta para essas pessoas pode matá-las. Isso. Então, isso vai ensinando o super-homem a ir se contendo e a ir dominando os próprios ímpetos. Lembrando para pais, né? Em relação aos filhos, né? Aos nossos filhos, aos filhos de vocês, a gente precisa entrar nisso, né? É o dar o amor, dar o acolhimento, dar o afeto e também dar os valores. Dar um conhecimento moral, dar um conhecimento ético, né, para essa criança. E, cara, eu me lembrei, bicho, eu não sei se você já chegou a ler, chama-se O Relógio do Juízo Final, que é uma revistinha que saiu recentemente, eu acho que há uns 2 anos atrás, no máximo, sobre o super-homem e uma mistura do universo do super-homem, né, com o universo do Watchmen. E há um confronto entre o Dr. Manhattan e o super-homem. E é um confronto que ele fala muito sobre, novamente, moral e ética. É linda essa revista. Se vocês puderem ler, leiam. Uma outra coisa interessante é que, assim como tem os pais do super-homem, alguém que faz essa ligação de sempre voltar para o lado do afeto, para o lado humano, sempre faz o super-homem se religar com esse lado humano, é a Lois Lane, né? Que representa nada mais, nada menos do que esse afeto. É uma pessoa que cativa ele. O Injustice, ele mostra justamente isso. A perda da Lois e como ela afeta a cabeça do super-homem. Como aquilo mexe com a cabeça dele e ele se transforma. Ele começa a ser um indivíduo mais autoritário, mais totalitário, querendo decidir sobre a vida e sobre a morte das pessoas. Enquanto que até então ele era aquele bastião das leis. Sim, sim. Em outros vídeos nossos, talvez você já tenha ouvido falar a respeito de ânima e ânimos, né? A gente vai falar sobre a ânima porque é o lado feminino no homem. Como a gente falou, né, há vídeos atrás, todos nós temos o nosso lado feminino e masculino inseridos em nós mesmos. E o lado feminino da psique masculina, ele é muito esse lado do cuidado, do afeto, do compreender o outro, e não a conquista pela conquista, o poder pelo poder, a força pela força. A Lois Lane, ela também representa esse lado da ânima do super-homem, esse lado que o tempo inteiro faz com que o super-homem se integre e não acabe sucumbindo ao poder, mas o tempo inteiro a psique dele está integrada com o afeto. Na hora que ele no Injustice e em outros também episódios, seja em revistinha assim, ele acaba perdendo a Lois Lane, ele perde também a ânima dele, ele também perde a capacidade empática com o outro, ele perde o afeto e ele se torna um cara autocrático, né? E que está ali numa grande ditadura, que os outros têm que ficar ali do jeito que ele quer mesmo, ponto final, e o como isso daí fica pesado, né? E isso é algo essencial para a gente levar para a nossa vida. Quando a gente se perde do nosso lado feminino, nós homens nos perdemos do nosso lado feminino, a gente entra num aspecto muito pesado do masculino, ou a gente se entrega num feminino patológico. A gente entra em depressão, a gente se entrega a um vício, a gente acaba trazendo algum transtorno psicológico e coisa do tipo. No Injustice, o super-homem vai de bastião da moral e das leis para um cara vingativo que ele quer fazer suas leis. Ele começa, tanto que ele quer, assim, realmente eliminar as pessoas que são contra ele. E aí os heróis, eles se juntam para combater o super-homem. Alguns ficam do lado dele, outros ficam contra ele. E esse meio que é o plot, né? Que são 2 jogos excelentes também, viu? Tiverem a oportunidade de jogar, a história é muito legal. Mas voltando para esse super-homem mais idealizado, né? Que é o que a gente tinha começado a falar.
ele guarda todos esses referenciais do que é ser uma boa pessoa. Você sempre vê o super-homem nessas situações onde ele está salvando as pessoas, onde ele está se colocando como, sei lá, uma linha de defesa em que ele pode perecer, mas que ele precisa ali salvar e cumprir o objetivo dele. Mas a gente sabe que o super-homem também não é essa força inabalável, porque ele tem fraquezas. Como a gente estava conversando antes de gravar o vídeo, né? É muito legal esse contraponto de que a principal fraqueza do super-homem é um pedaço do planeta natal dele. Exato. O que nos remete que aquelas coisas que fazem parte da nossa estrutura, do nosso passado, elas podem ser nossas fraquezas também. Nossos traumas, nossas vivências, nossas perdas. E em algum momento da nossa vida, elas podem retornar e se transformar nas nossas fraquezas. Isso é importantíssimo, porque assim como a gente falou no filme do Batman, né, que é aquele lado que é super ali um herói inabalável, na hora que vem um pedaço da história de vida dele, aquilo dali se traz ele para o local do menino que ele foi. Assim mesmo em relação ao super-homem. Na hora que vem um pedaço da história dele, né, um pedaço ali do planeta dele, se torna fraqueza. E nós somos assim. A gente não precisa se desapegar do nosso passado. A gente precisa, na verdade, aprender a lidar com ele, então ele se torna a nossa grande fraqueza por toda a nossa vida. A gente precisa olhar para aquilo dali que nos abalou e a gente compreender e tentar lidar com. Uma das questões, assim, o Léo estava falando, né? Uma outra coisa de Krypton que também tem, né? Por aqui, na Terra, é a fortaleza da solidão. O super-homem é aquele cara que ouve todo mundo, sabe? Com a super audição dele, ele ouve o clamor de todo mundo. E muitas vezes ele precisa se recolher, ir para a fortaleza da solidão, onde ele está sozinho com ele mesmo. E ele consegue entrar numa questão massa, sabe? De, para eu poder salvar o mundo, eu preciso primeiro acalmar as minhas próprias questões, né? E é algo que é muito forte. Até mesmo quando a gente se torna psicólogo, a gente precisa primeiro fazer psicoterapia, resolver nossas questões, ou pelo menos dar encaminhamento às nossas questões, para que a gente possa ajudar o outro. A gente falou um pouco sobre isso no vídeo do Batman, que o Batman é essa pessoa que tenta salvar todo mundo, mas a vida dele é sempre uma tragédia, porque não dá pra salvar todo mundo. E o Super-Homem também tem isso aí. O objetivo dele também é salvar as pessoas, na medida em que ele pode, mas ele é só um. Sempre mostra essa limitação, né? O cara é super poderoso, mas ele é só um. Então ele nunca vai dar conta da realidade como um todo, ele nunca vai conseguir salvar todo mundo. Sempre alguém vai perder, ou ele sempre vai perder alguém, ou ele sempre vai perder algo. E eu acho que isso é um pouco do que acontece com o Batman, embora o Batman seja mais dark, deprimido, viva essa tragédia, mas essa tragédia também tá na história do Super-Homem, embora ele, digamos assim, seja mais good vibes. Ele é bem mais good vibes, né? Acho que é bem mais forte. Eu acho que é porque ele conseguiu ter o afeto, né, do pai e da mãe dele. Diferente do Batman, tem o Alfred, que consegue dar ali algum afeto para ele, mas o Batman se coloca naquele ponto, muitas vezes nem ouve o Alfred, né? E o Super-Homem, apesar de ter perdido os pais também, né, de início, mas ele é acolhido numa casa com muito afeto, muito essas coisas, acho que entra um pouco nisso. E é interessante, assim, o que tu tá falando sobre essa coisa de resolver o problema de todo mundo. A gente coloca o Super-Homem como um Messias, né? Quer dizer, as pessoas na revistinha colocam o Super-Homem como Messias. Assim como nós humanos, né, aqui na realidade, né, e tudo mais, muitas vezes a gente está atrás do nosso Messias. É como se a gente estivesse esperando alguém que vai resolver todos os nossos problemas, né, que vai trazer uma noção muito forte de salvar o outro. E se você pegar em relação a isso, tanto a questão judaico-cristã, ou então outras coisas de profecias, né, que a gente acaba vendo também, aquele escolhido, né, se entrou muito nisso. Mas tem uma questão legal que eu acho que Freire fala, que eu acho que é essencial, né, trazer. Ele fala que o nível de consciência existem 3 níveis de consciência. O primeiro, eu não tenho consciência sobre a minha realidade. No segundo, eu tenho consciência sobre essa realidade, mas eu acabo não me implicando como sujeito transformador dela. Eu não protagonizo a minha realidade. E no terceiro nível, que é o nível de consciência crítica, eu entendo a minha realidade, eu me coloco como sujeito transformador dela.
eu atuo sobre essa realidade. E muitas vezes, quando o super-homem, ele é uma história muito vinculada a esse segundo nível, né? Ao nível de que as pessoas estão esperando alguém que vá resolver aquilo para elas. Tem um filme do super-homem que é antigo, não muito antigo, né? Mas que o super-homem ele some da Terra durante um tempo, apesar dele não ser tão bom assim, mas essa discussão é legal, que a Lois, ela ganhou um Pulitzer falando de será que a Terra realmente precisa de um super-homem? E ela exatamente questionando isso, né? Por que é que os próprios humanos não resolvem suas questões e ficam esperando um Messias? E essa coisa do Messias é legal porque em alguns dos filmes mais recentes, o super-homem ele tá no chão e uma multidão, né? É isso mesmo. Tentando assim tocar ele como se ele realmente fosse esse Messias, esse Salvador que veio dos céus para resolver todas as nossas questões, para nos tirar das desgraças e tal. Eu não acompanho muito as HQs do Super-Homem, mas sei lá, talvez imagine isso no mundo que a gente vive. Então, provavelmente haveriam cultos ao Super-Homem, né? Religiões que surgiriam para endeusar o super-homem como essa figura divina, porque é um ser que tem poderes e capacidades além do humano. Então, ele só pode ser divino. Embora a gente sabe que a origem do super-homem é um ser alienígena. Uhum. E eu acho que é muito interessante esse contraponto, porque a gente realmente precisa desse salvador, porque se cada um assumisse responsabilidades e fizesse a sua parte no que diz respeito às questões sociais, de se integrar na sociedade e de zelar por essa sociedade, talvez a gente não precisasse tá tão loucamente nessa busca por um salvador. E aí serve até para vocês pensarem, né? Tanto socialmente, né, como o Léo está trazendo, como psicologicamente, né? Será que você também está esperando um salvador para as tuas questões pessoais? Ou você já se colocou como protagonista da tua vida? Tipo assim, olha, eu reconheço meus problemas e eu preciso também dar conta deles. Eu preciso ir atrás, eu preciso mudar de alguma forma isso daqui. Eu preciso me salvar e não esperar que alguém me salve. E uma outra parte que eu também acho muito legal é aquela HQ da morte do super-homem, né? Que foi um marco da história dos quadrinhos. Caraca, mas... Porque mostrou assim, poxa, então esse ser super poderoso, ele pode morrer? Foi criado ali um inimigo para o super-homem com esse objetivo, para matar o super-homem. O fato é, apesar do super-homem ser esse ser todo poderoso, mas ele também pode ser morto. Trazendo o paralelo que você fez com a figura messiânica de Jesus Cristo, Jesus Cristo foi morto também. Sim, exato. E, cara, eu lembro do dia, cara, que eu fui comprar uma revistinha do X-Men na banca, né? Na hora que eu compro lá uma revistinha do X-Men, não, acho que era do Wolverine, né? Eu fui lá. Aí fui comprar, né? Aí quando eu olho pro lado, eu vejo só aquela capa preta, a morte do super-homem. Meu Deus! Não, esquece, super Wolverine, vem cá, preciso comprar esse daqui. Minha nossa senhora, como assim a morte do super-homem? Só aquele símbolo, aquele Szão, que não é S de super-homem, é S de esperança, que é um símbolo de esperança no planeta dele. E minha nossa senhora. E a gente pega ali e começa a ler, e eu li, e eu chorei pra caramba. Caramba, o super-homem morreu. É uma história pesada, é uma história triste não, também. Não, cara, dói, né? Dói. E porque a representação do super-homem, né, desse Salvador, e também assim, como ele representa Cristo, nós temos vários tipos de amor. Tem o amor eros, que é o amor do desejo, tem o amor filia, que é o amor que eu amo as coisas que eu tenho, enquanto eros eu amo as coisas que eu desejo. E tem um amor que ele nasce com Cristo, né? Nasce com Jesus Cristo, que é o amar acima de você mesmo. Não é o amar o que você tem, não é o amar o que você quer, mas você ama o outro, né? Independente desse outro, né, que você ama. E essa ideia de amor nasce muito com Cristo, né? Alguém que ama acima de si mesmo, que até entrega a sua vida para uma outra pessoa. E a gente vivencia isso daí, né? Quando os pais acabam abrindo mão das suas coisas para poder dar algo aos filhos, ou então naquela galera em tragédias que mesmo salvando a própria vida, ele corre e se mete lá
nas tragédias, arriscando a própria vida para poder salvar pessoas que a gente nem conhece. E com amor, a Ágape é forte, né? E o super-homem, ele é esse amor Ágape também, né? Ele é essa coisa incrivelmente poderosa que podia tocar o foda-se, né, e tudo mais, e viver de acordo com os poderes dele, mas ele entra num processo de abnegação muito grande por conta de amar o outro, né? Desse valor que ele aprendeu com os pais dele e que ele dá a vida pelos outros. E, cara, nossa senhora, fica arrepiado aqui na hora que ele morre lá. Caraca, macho, puta que pariu, o bicho morreu. Para finalizar o vídeo, deixar uma menção honrosa para a HQ Super-Homem entre a Foice e o Martelo, que é uma excelente HQ. Muito boa, que muito boa. Mostra assim, como é que seria o Super-Homem se ele caísse, a nave dele caísse lá na União Soviética. Exato. Então isso só reforça o que a gente está conversando, de que desde a infância, a forma como esse indivíduo é cuidado, a forma como ele é ensinado, a forma como ele é acolhido, a forma como esses valores são passados para ele, vai fazer toda a diferença para o indivíduo e a sua vida adulta. Exatamente, gente. E olha, foi um prazer estar aqui nesse vídeo com vocês. Obrigado por você que ficou até aqui ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado bastante do assunto. Deixa aí o seu like, não custa nada, você vai rapidinho aí embaixo, aperta no joinha. Isso ajuda muito o nosso vídeo, ao nosso canal ganhar relevância. Não se esquece também, se inscreve aí no canal para você saber quando a gente lança novos vídeos e ficar ligado aí nos nossos lançamentos. Comente, compartilhe. Diga momentos que você lembra do Super-Homem, como ele mexe ali com você. E quais outros heróis você gostaria, ou personagens do mundo nerd, que você gostaria de ver na nossa série Perfil Psicológico. E, gente, foi ótimo estar com vocês e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até o próximo Mind Show.